Entendeu? Então olha ali, ó, aquela primeira imagem. A primeira, aqueles são vários minicérebros? São. Você consegue enxergar loucura, eles a olho nu. Eles são bem grandes, assim, comparado a outros tipos celulares. Ah, E o que tem ali dentro? Ah. Um monte de célula que a gente encontra no cérebro. Neurônio. Então, tipo, isso é uma partezinha do nosso cérebro. Que tu conseguiu criar a partir do nada. Vou falar a partir do nada só Isso. Olha lá. Tá, e aí, o que tu faz com isso? O que tu descobre? O que tu testa? Qual é a... Então, pra que fazer isso? Aí tem vários caminhos que a gente pode seguir. Lá no nosso laboratório, que é o laboratório do professor Steven Gen, que é o cara dos minicérebros aqui, é o meu orientador de doutorado, é o cara dessa área no Brasil, a gente tem algumas linhas de pesquisa. A gente tem linha de pesquisa com psicodélico, entender os efeitos terapêuticos dos psicodélicos. Por exemplo, DMT... Tu já fez isso? LSD. Eu não sou dessa área, eu sou da maconha. Ah, tá. E a gente tem o pessoal que trabalha com vírus, infectar eles com vírus. Então a gente já infectou eles com corona. Ah, é? É. Pra ver o que acontece no cérebro. Existe alguma conclusão já sobre como que o corona faz no cérebro da pessoa? Então, o nosso laboratório foi um dos primeiros a mostrar, primeiro, que o coronavírus ele infecta o cérebro, só que ele não se replica lá dentro. Foi o primeiro estudo a mostrar isso no mundo, foi a gente. Ou seja, o que isso é diferente? Os danos cerebrais pela Covid, eles não são danos diretos. Não é o vírus que entrou, por exemplo, na nossa cabeça e foi lá e vou comer essa célula aqui, vou matar ela. Foram outros fatores que o vírus causou que causam esses danos. Entendi, não é indireto. Indireto. Por exemplo, a inflamação exacerbada que as pessoas, às vezes, têm Covid, tem muita inflamação. Essa inflamação exacerbada, que tem até um nome chique, tempestade de citocinas. O cientista adora, né, cara? Putz, foda. Você tem que ter um cara que nem eu lá dentro pra fazer as analogias. Tem que ser, não, seria excelente. Seria excelente. Então, essa tempestade de citocinas, esse nome, assim, meio assustador, né? É nada mais que o corpo inflamado, super inflamado. E a gente ainda também tenta entender por que o coronavírus ele aumenta esse nível inflamatório. E essa inflamação maluca é que vai causar os danos neurológicos que a gente vê, às vezes, em pessoas, assim, pessoas que tiveram AVC. Isso que eu quero saber. Bizarro. O que o coronavírus faz em relação ao cérebro do ser humano? Porque eu senti que eu nunca mais fui mesmo depois que eu tive essa porra. Eu também tive. Tive bem no início, cara. Tive bem no começo. Mas tu sentiu alguma diferença? Cara, eu vou te falar, eu só fui entender isso depois, tá? Além dos sintomas de perdi o paladar e olfato, que são clássicos, né? E que são sintomas neurológicos, né? É verdade. Sim. As pessoas falam assim, eu não tive sintoma neurológico. Só não senti gosto de nada. Tudo bem, então parte do seu cérebro não tá funcionando muito bem, cara. Tirando isso, cara, eu fui entender depois que eu não sei porquê, mas eu comecei a ficar às vezes mais impaciente. Eu nunca tinha raiva de certas coisas. Comecei a ter raiva. Eu ficava puto. Cara, e depois falando com pessoas, aí obviamente isso aqui não é uma avaliação científica, não tem um artigo pra mostrar. Muitas pessoas, elas saem com diferenças comportamentais, assim, depois de estarem infectadas com a Covid. E a gente também não sabe por que disso. Pra mim foi mais ao contrário, eu me senti mais apático. Mais apático? Depois que eu tive, assim, por exemplo, treino, eu gosto de treinar, academia e tal. Nunca mais eu treinei como eu costumava treinar. Como treinava antes? Nunca mais. Aquela coisa de... Eu sentia, assim, aquela vontade. Que eu tava envolvido, quando eu começava a me exercitar e tal. Aí vai aquecendo e tal, daqui a pouco eu tô super envolvido, suando. Ali, aquelas partes que você tá ouvindo uma música e se arrepia e tal. Nunca mais tive isso. Nunca mais tive isso. Inclusive, tive algumas coisas do tipo... Eu treino progressão de carga, né? Então, eu vou sempre aumentando aos pouquinhos. Eu tenho uma planilha no Excel e tal. Então, eu sei que se da semana eu peguei 15 quilos no total, eu sei que semana que vem eu vou botar 17, eu vou aumentando. Aí, depois que eu tive corona, voltei a treinar e tal. Aí, eu cheguei lá nos 50 quilos no overhead press aqui. Aí, na semana seguinte, eu teria que botar 52,5. Aí, eu cheguei no 40, que eu vou aumentando aos poucos. 40 eu já morri. Eu já não aguentei mais. E eu, caralho, que estranho, não consigo botar nada. A gente ainda não entende muito bem também quais são os efeitos. Não só os efeitos, né, cara? Mas os efeitos também os efeitos psicológicos mesmo, de você ter ficado trancado e da rotina mudar. Cara, isso foi muito difícil, eu fui muito afetado. E pra mim eu fui afetado de duas maneiras. Uma porque eu estudava, depois a gente pode entrar nessa parte, né? Estudo ainda a maconha, nesses modelos, minicérebros, entre outros que a gente também pode conversar depois.
E aí nosso laboratório, aí veio a pandemia. E nosso laboratório, como é um laboratório de referência, já trabalhava também com vírus, por exemplo, da Zika. A primeira vez que alguém mostrou que o vírus podia causar microcefalia foi nosso laboratório, através de um trabalho com o minicérebro. E aí bombou no mundo inteiro. Tu participou Não, eu não tava nessa época. Tá, foi 2015. Saquei. Eu ainda tava na faculdade. Saquei. Tava nos Estados Unidos nessa época. Então a gente já tinha essa pegada, assim, de estudar essas, digamos assim, essas desgraças que aconteciam na sociedade. E a gente parou tudo, cara. A gente fez o lockdown, assim, bem no início, ficou todo mundo de casa. E aí depois, assim, cara, a gente precisa fazer o que a gente sabe. A gente precisa juntar e tentar entender essa porra aqui. Então o nosso laboratório foi voltando, né? Com testes, enfim, toda a segurança. E obviamente quem quisesse. E, cara, eu não tinha muita escolha, porque eu tinha um doutorado pra fazer. Falei, cara, tô aqui, vou abraçar e vou fazer o meu melhor. E aí a gente começou a trabalhar com o coronavírus, com a Covid-19. Nesse caso, nesse artigo que foi publicado, até a Carol é a primeira autora, eu tô nesse trabalho também, foi que a gente mostrou que ele infectava modelos parecidos com esses minicérebros, um pouquinho mais primitivos, que eram mais rápidos e fáceis de desenvolver, que ele infectava, mas ele não replicava. Então vocês pegavam o minicérebro e botavam jogava o vírus nele. Corona ali. Isso. E via o que acontecia. Isso, aí você consegue ver exatamente onde que ele infectou, quanto que ele infectou, se ele se replicou. A gente consegue ver tudo isso, de várias técnicas. E esse coronavírus que vocês têm disponível pra infectar e testar? De paciente. De onde ele é? De paciente? Quem faz isso é a galera da Fiocruz. Então a gente se juntou com a Fiocruz pra poder... Porque você não pode trabalhar... Não é qualquer lugar que você trabalha com vírus, né? Então a gente não tinha muito lá o aparato pra trabalhar com o vírus. Então a gente fazia toda a parte de célula, mandava as células... Mandava o minicérebro pra galera? Mandava. E eles infectavam, mandavam de volta e a gente analisava, entendeu? É uma parceria. Caralho, que loucura. Foi bem maneiro. Então todo mundo... Nessa hora, cara, que você viu a agilidade, assim, da resposta da ciência brasileira. A galera falou assim, vamos se juntar aqui. Tu sabe o quê? Tu é bom de quê? Sou bom de minicérebro. E tu? Cara, eu infecto célula. Então vamos agora, fechou o bonde e vamos lá.